Boa noite, irmãos. Estamos aqui mais uma vez tentando manter e melhorar nosso contato, a nossa comunicação. Então, foi o primeiro domingo que nós passamos com uma situação totalmente inusitada, totalmente atípica por nós. Espero que os irmãos tenham contornado esse primeiro final de semana. Também estou sentindo a falta de estar com os irmãos na igreja. Acredito que alguém já sentiu, mesmo na nossa igreja quente, a nossa igreja limitada, com vários defeitos, mas eu tenho certeza que muitos de nós estaria feliz se nós pudéssemos estar juntos. Enquanto isso, nós vamos agradecendo a Deus pelo que temos recebido, pedindo a Deus que Ele continue com a mão dele poderosa, se possível, nos poupar de um mal pior. Vamos orar, vamos pedir que Deus ele abençoe então esse momento também de meditação. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por todo esse dia, por esse domingo que já tem chegado ao fim. Nós estamos passando por uma situação diferente para todos nós e por isso pedimos sabedoria para tomar as melhores decisões, o melhor comportamento, as melhores ações que possamos ter. Ajuda os irmãos que têm filhos que estão doentes, ajuda os irmãos adultos e idosos que estejam doentes, ajuda-nos protegendo, livrando de todo o mal. Nós pedimos que o Senhor também possa abençoar a Tua igreja, avivando a Tua obra, permitindo com que as famílias estejam em suas casas, seus próprios lares, cultuando ao Senhor. Abençoa também esse momento que teremos agora, o momento de meditação da Tua Palavra, que possamos concluir o que já temos iniciado e que o Senhor mesmo deu-nos o Teu Espírito para entendermos a Tua Palavra e ensinarmos a Tua Palavra. É o que te peço, em nome de Jesus. Amém. Queria chamar os irmãos a abrirem os hinários para o cantor 366 do Cantor Cristão. O título do hino é Firmeza, é muito conhecido por nós, então os irmãos podem abrir os celulares ou então podem abrir os hinários ou até mesmo acompanharem Em Nada Ponho a Minha Fé. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada transe sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. O objetivo já do início e até o final desta mensagem é que os irmãos possam estar firmados no Senhor. Nós vamos concluir algo que temos iniciado. Nós temos escutado no antes que toda a Escritura é útil para o ensino, para a instrução, para a repreensão e para a correção na justiça. Dessa forma, nós temos passado por alguns livros que não tínhamos tanto contato assim, e o livro que tenho oportunidade de estudar com os irmãos domingo à noite é o livro de Judas. É para esse livro que eu peço que os irmãos abram a Bíblia. Gostaria de concluir o livro hoje de uma forma resumida, para que o vídeo não estenda tanto, mas ao mesmo tempo, para os irmãos que não acompanharam todos os sermões,
4 sermões até agora. Nós vamos então ter uma oportunidade de recapitular e assim todo irmão ter o domínio para transmitir a mensagem desse livro. Eu queria que os irmãos começassem pensando sobre uma guerra. A ilustração melhor para transmitir o ensino desse livro é uma guerra. Uma guerra, ela possui dificuldades, ela possui adversários, ela possui baixas, tropeços, quedas, ataques e defesas. Essa ilustração foi utilizada por Judas no versículo 3. Olha só comigo. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé. Judas, ele então incentiva para que a igreja que receberá essa carta batalhe pela fé. Existe uma guerra e essa guerra é espiritual. É uma guerra severa, é uma guerra difícil, mas é uma guerra que precisa ser vivida por todos os crentes. Judas dá esse alerta. Essa foi a segunda mensagem trazida em cima do versículo 3, mostrando que o pecado dentro da igreja, ele faz a igreja perder tempo. Ao invés da igreja produzir algo, a igreja apaga um incêndio. Mas faz parte da vida da igreja, desde que a igreja nasceu, essa batalha e essa guerra pela fé. Interessante, irmãos, é que no versículo 1 aponta Judas como servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Esse Judas, ele antes nem sequer fazia parte do exército de Deus. Ele estava fora de qualquer campo de batalha. Mas agora, ele é um soldado, e não somente um soldado, ele é um líder desta batalha, dessa guerra. Ele se apresenta no livro de forma humilde, mas na verdade o seu papel é liderar uma igreja em uma batalha severa, uma batalha dura contra falsos ensinos, contra falsos profetas. Portanto, já na primeira mensagem nós temos então que quem participa dessa guerra liderando é Judas, que ele é uma espécie de um pastor. E a gente lembra que esse Judas é o meio-irmão de Jesus, né, que antes não cria em Jesus, pelo contrário, conforme tanto João quanto o Evangelho de Marcos, nós também podemos observar que eles, em determinado momento, acreditavam que Jesus Cristo não estava bem, que Jesus Cristo não estava com os pensamentos normais. Judas, então, ele tem uma maneira especial de ajudar aquela igreja a batalhar. Como ele faz isso, Vitor? Dos versículos 4 até o versículo 16, que nós já estudamos no sermão 3 e no sermão 4, nós vimos que Judas ele teve uma ideia de explicar para a igreja, em primeiro lugar, quem eram as pessoas que estavam dentro da igreja, que não estavam trabalhando para Deus, que não pertenciam ao reino de Deus e que, na verdade, estavam destruindo a obra de Cristo. E ele descreve quem eram essas pessoas e como essas pessoas agiram. Acompanhe comigo. Olha o que diz no versículo 4. Pois certos homens infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Esses ímpios transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam a Jesus Cristo. Duas ações altamente perigosas. Transformaram a graça, o favor de Deus, em liberdade para pecar e passaram a questionar a autoridade de Jesus Cristo. Então era incompatível essas pessoas se manterem dentro da igreja e ainda na condição de líderes. Por isso, então, a batalha está sendo travada e Judas está dando esse alerta para a igreja. Percebam também que no versículo 8 eles são descritos como sonhadores que contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Essa é a descrição aplicada para estes homens que estão dentro da igreja. Eles estão fazendo perversidades, atrocidades dentro da igreja e ainda na condição de serem líderes, de terem títulos ainda, de exercerem algum tipo de influência e predominância dentro da igreja.
Versículos 12 e 13, de forma bem interessante, Judas, ele, assim como Tiago faz, ele usa elementos da natureza para mostrar ou para descrever essas pessoas. Ele diz: são rochas submersas, são pastores, está no versículo 12, que só cuidam de si mesmos, são nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores de outono sem fruto, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes. Elementos do mar, elementos do ar e elementos da terra são apontados para descrever a malignidade, o mal que estas pessoas dentro da igreja elas expõem. E no versículo 16 diz que essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sorte, seguem os seus próprios desejos impuros, são cheios de si e adulam os outros por interesse, são interesseiros. Nessas 4 porções, há a descrição de quem é o inimigo e como o inimigo ele se comporta. A igreja ela poderia ficar assustada, então Judas ele traz uma mensagem para essa igreja não ficar embaraçada, ou para que essa igreja não ficasse tão triste assim, ou a mesmo se abatessem. Judas apresenta a mensagem do Velho Testamento. Esse foi o nosso último sermão, o 4º sermão na série de Judas, onde nós recebemos o consolo em saber que estas pessoas serão castigadas. Para ilustrar isso, Judas ele usou dos versículos 5, 6 e 7 as ilustrações do povo do Egito que foi libertado, mas que foi destruído no deserto. Não conseguiram entrar na terra prometida, na terra de Canaã, porque eles não creram. Então eles foram castigados. Outro exemplo dos anjos que não conservaram as suas posições de autoridades. A Bíblia diz que eles foram, então, algemados em correntes eternas, estão separados para o juízo. Outra figura do Velho Testamento que foi utilizada por Judas para consolar a igreja foram os exemplos de Sodoma e Gomorra, que foram aqui trazidos para ilustrar que Deus abomina o pecado. Deus ele não compactua com o pecado e no tempo certo estas pessoas que estão dentro da igreja elas serão também igualmente condenadas. Passou também pelo Velho Testamento em mais 3 referências diferentes. O versículo 11 fala sobre Caim, o caminho de Caim que foi duramente castigado por Deus recebendo uma maldição, e também falou-se sobre Balaão no seu exemplo, na sua ganância, na sua usura, no seu desejo de dinheiro, também foi castigado. E também a rebelião de Corá, ou Coré, está escrito, aquelas pessoas que se rebelaram contra a liderança de Moisés, e elas foram engolidas pela terra. Judas ele é alguém muito inteligente, e é alguém que usa da Bíblia Sagrada para poder orientar a igreja do Senhor. Depois de todas essas palavras, nós chegamos então à nossa porção final. Nós temos agora os versículos 17 até o versículo 25 para finalizar nossa carta. Então a pergunta que eu faço para os irmãos entenderem é: o que a igreja precisa fazer para se proteger desses falsos profetas? Como é o comportamento dos crentes quando a igreja estiver cercada, ou mesmo a igreja estiver sitiada por falsos ensinos, falsas doutrinas e falsos mestres? Essas são as aplicações que estão descritas nos versículos 17, que Judas traz para aquela igreja lá no 1º século, que nós ainda hoje aproveitamos. Acompanhe comigo o verso 17 a 19. Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. O que os soldados da igreja de Cristo no 1º século eles deveriam fazer nessa batalha? Primeiro, lembrem da palavra dos apóstolos.
Lembrem do que já está escrito. Lembrem do que as pessoas da nossa época disseram que aconteceria. A mensagem que Judas apresenta para a igreja é que a memória, ela precisa ser ativada, precisa ser aguçada. Mas é a memória da palavra autorizada e inspirada pelo próprio Deus. De que maneira, então, os crentes poderão resistir diante de uma guerra, podem não sucumbir, podem continuar na frente de batalha e conseguir ainda guerrear? Precisamos lembrar das palavras dos apóstolos. É interessante que essa expressão lembrar, Judas já tinha utilizado no versículo 5, embora vocês já tenham conhecimento de tudo, quero lembrar-lhes que o Senhor, Ele lembrou a esta igreja sobre vários fatos que tinham acontecido no Velho Testamento. Agora a mensagem que Judas traz é, olha, juntem a mensagem que vocês têm do Velho Testamento, que anuncia os castigos, e agora vocês juntem com as palavras que foram anunciadas pelos apóstolos de Jesus. Esses apóstolos já haviam anunciado que essa guerra existiria, que no final dos tempos passaríamos por grandes dificuldades. Interessante perceber a importância de lembrar do roteiro da guerra. Parece que estava muito claro para Judas que a maneira que os crentes conseguiriam ficar firmes era se eles não pensassem que aquilo estava passando de uma forma desapercebida, ou que aquilo era uma novidade. Não era novidade, a igreja está acontecendo isso, mas isso já foi anunciado, isso foi predito, nós já sabíamos que isso iria acontecer. Então não existe nada ainda fora do alcance da mão de Deus. Deus está no controle de tudo, inclusive a manifestação desses maus pessoas foram previstas pelo próprio Senhor. É isso que está dito na palavra. E quando Judas faz isso, ele está fazendo uma clara citação ao livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículos 1 e 2. Olha o que diz, irmãos. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, verso 3, 2 Pedro 3:3, antes de tudo saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo as suas próprias paixões. O relato que está em Judas é idêntico ao relato de Pedro. Está muito claro que Judas está fazendo a citação ao apóstolo Pedro, que por sua vez operou em uma época junto com o apóstolo Paulo, e o mesmo apóstolo Paulo já havia anunciado também que nos últimos tempos, tanto no capítulo 4 de 1 Timóteo, quanto no capítulo 3 de 2 Timóteo, ele anunciava que no último tempo haveriam escarnecedores, que seriam zombadores da fé, que estariam misturados no meio da igreja, mas que não seriam da igreja, pelo contrário, atrapalhariam a igreja. Interessante notar como Judas ele tem Velho Testamento, como Judas ele tem muito clara a autoridade e a importância da palavra dos apóstolos, que viveram alguns ao seu próprio lado, que ele teve uma experiência de estar com eles, e isso tudo servia para que eles lembrassem e assim não pensassem que algo está fora de ordem ou que a igreja agora está despreparada. Pelo contrário, a maneira daqueles soldados estarem firmes e vigilantes, prontos para a guerra, era lembrar da estratégia, era saber que isso já havia sido anunciado. Assim nós avançamos agora para o versículo 20, onde está dito: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo, NVI. Percebam que a expressão amado, ela está no versículo 17, está no versículo 20,
E percebam que há uma clara conclusão, um desfecho da mensagem que Judas está apresentando. E agora, depois de dizer que precisam lembrar das palavras que estão escritas, as palavras que foram ditas pelos profetas, aliás, também pelos apóstolos, é preciso que eles agora edifiquem, é preciso que eles construam sobre a fé verdadeira que já foi estabelecida. Percebam que essa fé que está sendo citada é a fé alicerçada em Jesus, que foi recebida de uma só vez, está no versículo 3, e esta fé é a mesma fé que os apóstolos construíram sobre. Judas está chamando a igreja a dar continuidade ao que Jesus Cristo ele fundou, a fundação, o alicerce, e para também dar continuidade a construir em cima do que os apóstolos também fixaram. Passando disso, não prosperará. As colunas, a igreja, o monumento deveria ser construído em cima do que os profetas anunciaram, do que Cristo veio, cumpriu e anunciou, e também do que os apóstolos também solidificaram. Esta mensagem ela é segurança para nós, pois nós temos a fonte onde identificar a verdade. Nós podemos então saber o que é certo e saber o que é errado. A igreja daquela época poderia discernir: opa, isso foi anunciado pelos apóstolos, faz parte, isso é de Deus. Opa, isso não foi dito pelos apóstolos, essa mensagem não é a mensagem de Jesus. Então, esquece, isso é uma falsa doutrina. Através desse fundamento, estaria claro como a igreja deveria se comportar e como a igreja deveria ser construída. A base bem firme, bem sólida, bem alicerçada. Nós que somos crentes, nós podemos entender que não haverá prosperidade em construir algo sobre um alicerce que não for firme e que não tiver fortaleza. Nós só conseguiremos avançar e construir, crescer e edificar se tivermos em cima de algo sólido. Esta foi a mensagem que Judas deu para aqueles irmãos. Lembrem-se do que foi dito pelos apóstolos, edifiquem sobre a santíssima fé. A fé que foi dada por Deus, a fé que foi anunciada pelos profetas, a fé que foi validada por Jesus e a fé que foi carimbada ou ratificada pelos discípulos de Jesus, pelos apóstolos de Jesus. Sem sair desse caminho, eles ainda tinham uma missão ou uma ação a fazer. Está escrito na palavra de Deus. Agora, nós temos então o versículo 21. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Nesses três versículos, na verdade, nesses dois versículos, 20 e 21, nós temos três elementos importantíssimos da fé. Nós temos a fé, então, onde eles deveriam construir em cima da fé, mas essa fé em meio à oração no Espírito, e esta fé deveria ser mantida no amor de Deus e na esperança pela vida eterna. A fé, o amor e a esperança. Essa igreja não poderia estar ou viver, sobreviver ou conseguir crescer sem esses três elementos. A igreja ela recebia uma missão importante ou uma mensagem importante de continuar em três bases ou em três pilares sólidos nesse alicerce: o amor de Deus, a santíssima fé e também a esperança do porvir da vida eterna. Chegando então praticamente nossa conclusão, nós temos o versículo 22 e 23, onde ele apresenta então algo interessante a pensarmos. Uma vez que os soldados estão fortes, estão na guerra, pensem agora em soldados que estão baleados. Pensem então em pessoas dentro da igreja que são oscilantes. Pensem em pessoas inconstantes, que vão de um lado para o outro, que não estão ainda numa batalha atirando firmemente, que eles não estão protegidos, estão inseguros, estão oscilantes. Muito bem. Com esta ideia na mente, fica claro pensar que Judas agora ele incentiva aos soldados que estão fortes dentro da igreja
a eles olharem para o exército, para os soldados que estão ou feridos, ou cansados, ou soldados que já estão abatidos a ponto de desistirem de serem entregues ao inimigo. Pensando nisso, olhe comigo o que diz o verso 12. Tenham compaixão daqueles que duvidam. Tem alguns que estão no meio, em cima do muro, duvidando. Receberam o evangelho verdadeiro, mas receberam e ficaram ali cambaleantes quando tiveram contato com o evangelho falso. E aí, qual é a missão da igreja? Qual é a missão dos soldados que estão fortalecidos, que já lembram do que os apóstolos predisseram e que já estão edificados na Santíssima Fé e que estão mantidos na fé, na esperança e no amor? A missão é ajudar os que estão na dúvida. Então essa é a nossa missão também. Mas existe ainda um outro público que, conforme a ilustração, a outros, verso 23, salvem, arrebatando-os do fogo. Essa expressão ela foi utilizada em Amós, quando anuncia que a salvação foi dada como se tirasse um tição de dentro de uma fornalha. Então alguns estarão praticamente com a guerra perdida. E a mensagem que Judas diz é: enquanto há a vida, há a esperança. A mensagem que Judas traz é: enquanto existir o desejo e a possibilidade de trazer alguém para o lado certo, para a obediência a Deus, para seguir o ensino verdadeiro, façam isso. Mais um terceiro grupo, e esse já não há mais a solução, diz no versículo 23, a outros ainda mostrem misericórdia com temor. Vocês vão mostrar misericórdia com temor, mas odiando até a roupa contaminada pela carne. Nessa ilustração está dizendo que a roupa contaminada pela carne seriam as roupas, as peças baixas, que estariam sujas. A mensagem que Judas diz é: tenham misericórdia de todos, mas em relação àqueles que se entregaram ao pecado, vocês não poderão fazer mais nada, suas mãos estarão limpas. Desta forma, Judas ele dá todas as orientações para a igreja e agora ele finaliza orando para o Deus da igreja, adorando o Deus da igreja. Verso 24 e 25, aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Você que está aí, meu irmão Ebenezer Moriá, você que está ouvindo, familiar, peço para você entender, existe ainda uma guerra pela fé. A gente recebeu tudo o que poderíamos receber de Deus para que tivéssemos nessa guerra condições de resistir, condições de vencer essa guerra. Deus ele está chamando pessoas para a fé em Cristo Jesus. Nós recebemos a mensagem de que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Assim, nós estamos caminhando na nossa fé, na certeza de que no tempo certo a nossa fé ela será contemplada, que Deus há de recompensar. Mas enquanto isso, irmãos, se tivermos dificuldades, se estivermos passando por perseguições, ou se estivermos em meio a falsos ensinos, seja na faculdade, em casa, na vizinhança, na escola, no trabalho, lembrem, nós estamos firmados sobre um firme fundamento, sobre uma fé que de uma vez por todas nos foi dada. E nós sabemos que essas pessoas que são contra Deus, elas não prosperarão. Apesar de parecer que elas estão bem, o final delas não é bom, seu caminho final é mau. Que eu e que você tenhamos forças para nós nessa guerra,
mas que nós tenhamos mais força do que isso. Nós precisamos ter força também para ajudar os outros soldados, para ajudar os outros irmãos da igreja que não estão fortalecidos o suficiente, que estão sendo abatidos, que estão sendo alvejados, que estão sendo atacados nessa grande batalha. Que eu e que você façamos a diferença, assim como Judas, que em uma hora não era nada, agora ele se levanta e ele defende com unhas e dentes, ele dá suor e sangue para que a igreja do Senhor Jesus Cristo ela seja mantida no ensino verdadeiro. Você agora tem a capacidade de transmitir essa mensagem de Judas para outro, mas que você também tenha a possibilidade de viver a mensagem que Judas e que Deus deu para nós. Boa noite, Deus abençoe toda a sua família.